Olá, meus queridos do programa Foro de Moscou. Hoje, sexta-feira, 13 de março de 2020, eu, jornalista William Robson, ao lado do meu querido jornalista Bruno Barreto, trazemos mais uma edição do Foro de Moscou, transmitido pelo YouTube e pelo Spotify. Hoje estamos com um convidado muito especial, o médico Galileu Galilei, que está morando na Eslováquia. Ele vai falar de duas situações interessantes para a gente sobre a epidemia, a pandemia do coronavírus. Uma, o aspecto da Europa, como a Europa está enfrentando essa pandemia, e outra também sobre os aspectos dos cuidados para nós aqui brasileiros, moçoroenses, que estamos aqui também à mercê desse vírus. Antes de mais nada, bom dia, boa tarde, boa noite, Bruno Barreto. Bom dia, boa tarde, boa noite, William Robson, Galileu Galilei. Boa tarde. A situação é muito preocupante em relação ao coronavírus, eu estou muito preocupado. No começo eu estava até dizendo assim, é só uma gripe, letalidade é baixa, mas o negócio parece que é mais complicado, porque está gerando... A minha preocupação não é só pela questão da saúde. A minha preocupação é porque está gerando uma preocupação que está afetando tudo na vida. É jogo de futebol que vai ser de portões fechados, são eventos que estão sendo adiados. Então está havendo uma quebra monstruosa na rotina das pessoas e é isso que tem me causado preocupação. Eu continuo dizendo, a letalidade é baixa. Isso é claro. Então, a baixa letalidade. A grande preocupação que eu tenho é mais na rotina. E também com os mais idosos, que eles que são os principais prejudicados com essa questão do coronavírus. Bom dia, boa tarde, boa noite, Galileu Galilei. Bom dia, boa tarde, boa noite, Galileu. Então, boa tarde a todos os telespectadores, boa tarde, William, boa tarde, Bruno. A primeira pergunta foi como que a Europa está lidando com tudo isso, né? Como que está acontecendo toda a situação aqui. Eu acho que vamos começar do começo, né? Como tudo começou. Primeiro, é bom dizer de onde você está falando. Sim, eu estou falando da Eslováquia, perdão, em Bratislava, capital da Eslováquia. Então, o que acontece? Aqui hoje, em Bratislava, nós estamos com uma situação que o governo declarou situação emergencial, e o que isso significa? As fronteiras estão fechadas, os 3 aeroportos estão fechados, e estabelecimentos também estão fechados, com exceção de farmácias, hospitais e supermercados, né? O que isso acarretou também? Acarretou, por exemplo, a proibição de entrada de cidadãos que não tenham residência dentro do país, isso inclusive europeus que não tenham residência aqui dentro, né? E o governo fala em medidas mais radicais caso a situação se alastre, não é? Porque, por exemplo, ontem nós tínhamos 16 casos confirmados, hoje nós temos 21, parece pouco, mas nós estamos falando de uma nação que só tem 5,4 milhões de habitantes. Qual é o grande pânico que o corona tem causado, né? O grande pânico não é o fato dele ser desconhecido em si, por si só. O vírus em si é conhecido, mas essa cepa, né, vamos dizer assim, essa linhagem dele nova é que é desconhecida. E o que ele pode acarretar é o que é desconhecido. Assim, é conhecido que o jovem ele pode ter de sintomas leves até nada, porém em idosos ele pode levar a pneumonia ou uma síndrome respiratória aguda, né? Então, assim, o que pode é o que está acarretando a morte. Isso piora ainda mais com a questão da questão das comorbidades, né? Que o idoso tem muito, diabetes, hipertensão, então tudo isso há uma piora, né? E assim, como tudo isso começou, não é a primeira vez que acontece um surto com o corona, né? Porém, de outras maneiras foram diferentes e menos, vamos dizer assim, menos transmissíveis, né? Aconteceu o que eles chamam de MERS, que foi pelos camelos, né? Os camelos passando para humanos. E essa agora fala-se dos pangolins, né? Os pangolins é um animal, o pangolim é um animal que ele parece um tatu, ele lembra muito um tatu, e ele foi infectado pelo morcego, e esse pangolim, aí você fala, como que ele transmitiu para as pessoas, né? Ele é um mamífero muito traficado ao redor do mundo,
porque acredita-se que a sua pele, né, a sua casca, vamos dizer assim, ela tem propriedades curativas. Porém, isso também é algo muito incerto ainda, né? Foram feitos testes e há uma semelhança muito grande entre 90% e 91% entre o corona presente nesse pangolim e o presente nos humanos. Então, assim, há essa questão, né? Como que aqui também tem lidado a questão dos testes, né? Vou citar, acho que o mais conhecido, que está sendo muito falado, é a questão do Reino Unido, né? Que eles fizeram o famoso drive-thru, que você, igual o McDonald's, vamos dizer assim, igual essas redes, você entra, faz o teste ali com o seu carro e, enfim, e sai. Né? E criadas barracadas, números emergenciais, e a Europa tem lidado com isso. Agora, o caos está instaurado principalmente na Itália, não é? Que eles estão fronteiras fechadas também, os hospitais, por exemplo, até os centros cirúrgicos, todas as cirurgias eletivas foram canceladas, os centros cirúrgicos têm sido transformados em UTIs, para poder comportar toda essa população, né? E o grande pânico é causado porque a população europeia, em sua grande maioria, é muito idosa, né? Apesar de ter um sistema relativamente bom, desenvolvido de saúde, porém, para a quantidade de idosos que tem aqui, ainda é um pouco caótico. Inclusive, isso, Galileu, nessa questão inicial, sim. inclusive, Galileu, eu estou aqui com a capa da edição de hoje do jornal La Vanguardia, de Barcelona, falando que a Espanha, né, a enfermidade já se propaga mais rápido na Espanha do que na Itália. Então, a situação está muito preocupante na Europa e a manchete é exatamente essa, o avanço imparável do vírus que provoca uma paralisia em todo o país. Então, quer dizer, é uma situação realmente preocupante, né? Mas também leva-se também uma discussão que eu gostaria de colocar aqui também para a Bruna e para você também, Galera, com relação ao seguinte: antes da gente entrar na parte do estado aqui de Mossoró e do Rio Grande do Norte e do estado, da questão de Mossoró e também do estado, onde já foi confirmado um caso, eu gostaria de mostrar também como o mundo está reagindo a essa questão do coronavírus. Isso é um artigo aqui, eu vou compartilhar aqui com vocês. Claro, claro. Esse artigo aqui, deixa eu ver se eu consigo aqui fechar, tá aqui. É uma pesquisadora que ela diz o seguinte, que o coronavírus pode oferecer uma página em branco para um novo recomeço no mundo. Eu achei interessante isso, que ela dá uma visão, digamos, mais humanista, dentro de um mundo que só se preocupa com questões econômicas, com capitalismo. Ela fala assim, não, o coronavírus pode fazer com que as pessoas se unam pela própria subsistência da humanidade, né? Então, quer dizer, também tem um aspecto aí filosófico em torno do vírus, e reflexivo, né? Também. Hoje mesmo eu estava lendo uma frase, e eu até cheguei a postar no meu story, que ela fala o seguinte, que o vírus em si, ele traz as pessoas a ficarem restritas dentro do seu ambiente domiciliar e elas ficarem sozinhas, não é? Então, elas a refletirem, né? O que é importante, né? Será que essa ganância pelo poder, pelo dinheiro, ela vale tanto a pena? Sendo que um vírus, né? A transmissão de uma simples, entre aspas, né? Simples doença pode, vamos dizer assim, estar erradicando os mais velhos e aos poucos transtornando a humanidade. Mas eu acho que esse transtornar também pode trazer algo positivo, né? Que o transtornar ele pode trazer também o transformar, né? Das pessoas. Então tem também esse lado que é muito interessante, né? Porque como foi bem colocado o que ela falou, essa questão da página em branco que ela colocou é muito isso, porque realmente é uma página em branco. Por exemplo, o que é que eu tenho feito nesses meus dias aqui só? Eu tenho lido, eu tenho escutado música, e aí eu estudo, e aí eu faço uma coisa e outra, mas você para refletir, será mesmo que algumas ansiedades que a gente tem vale a pena? Será que certas lutas, causas valem tanto a pena assim? Né? Então, assim, porque você acaba ficando na prisão domiciliar, por mais que você pode ir ao mercado, dar uma volta no seu bairro, há um temor, né? Mas esse temor tem trazido muito isso, né? Como e se aí já leva... Sim, como também, Galileu, como se estivesse falando, assim,
é um momento assim de resetar tudo e começar do zero, uma página em branco, né? Como se vamos resetar o mundo e começar do zero para ver se a humanidade se torna mais humana, mais vamos unida. dizer assim. Mais unida. Mais unida, porque está acontecendo coisas inimagináveis. Eu vou citar uma coisa que eu pensava, eu só acreditei quando eu li várias matérias. Quando os Estados Unidos, não é, fechou o espaço aéreo, né, fechou, perdão, a entrada de cidadãos europeus. Eu nunca imaginei ver isso na minha vida, assim, nesses tempos agora, barrar a entrada de europeus, né? Principalmente aqui de dentro da União Europeia, desse espaço Schengen, que é um lado tão desenvolvido, né? E aí a gente reflete, será mesmo? Então quer dizer que os laços que a gente tem é só econômico? Quer dizer que os laços que a gente pensa é só mesmo, e as pessoas, e as famílias, né? Onde fica? Porque tudo é muito incerto ainda. Mas eu creio que também isso tem mostrado que o mundo não tá, o mundo, as uniões e acordos não estão tão unidos, né, quanto parecem. Então a gente vê a questão mais econômica do que social em si da coisa. Eu tenho refletido muito sobre isso também. É verdade. O Galileu, antes de passar também para Bruno aqui, eu queria também compartilhar, tanto para Bruno também a gente comentar, o RN confirma o primeiro caso de coronavírus. Em todos os blogs, todos os sites, saiu essa notícia. Dando uma prestigiada aí em Saulo, né? Dando uma prestigiada ao nosso querido Saulo. Né? ele noticiando. Bruno Barreto também deu no blog dele, mas a gente já fala muito do blog do Bruno Barreto também. Não, vamos prestigiar os colegas. William, eu queria só falar sobre essa questão. E o Mossoró hoje, viu, Bruno, só para acrescentar, para passar a bola para você, diz que o primeiro caso confirmado em Mossoró hoje, diz que o primeiro caso confirmado de coronavírus na RN é de uma jovem de 24 anos. Os casos de Mossoró, aqueles 3 casos suspeitos, não foram confirmados. Então, o que foi confirmado é lá em Natal, uma jovem de 24 anos. Pode falar, Bruno. Eu queria falar dessa questão filosófica que está envolvendo também o coronavírus. Sim. E toda vez que é inevitável lembrar da questão da peste negra. Sim, já fizeram comparações aqui já. Já fizeram aí, né? Já. É inevitável a gente não lembrar da peste negra, que ela provocou uma verdadeira histeria. Sim. Na Europa, varreu 1/3 da população europeia. Sim. No século XIII, no século XII, aliás. Foi um negócio maluco o que aconteceu durante a peste negra e provocou também muita reflexão sobre as pessoas, causou uma série de consequências políticas para frente a partir dessas reflexões, acelerou muitos processos evolutivos na história europeia. Sim. Então, o Renascimento surgiu após o Renascimento cultural, foi justamente após a peste negra. As contestações sobre a Igreja Católica, que tem um poderio absoluto também, a necessidade de unificar as nações para surgimento de estados nacionais, também ganhou muita força. Então, uma série de consequências vieram após a peste negra. E eu acho que essa questão do coronavírus, ela vem num momento em que nós estamos com uma sociedade muito individualizada. Exato. A gente senta numa mesa, eu e o William, a gente é amigo, independente da questão da parceria jornalística. Sim. A gente senta numa mesa, eu e o William, a gente passa a noite toda conversando. Mas muita gente, e a gente percebe, que está lá na mesa, mas está no celular o tempo todo. Porque cada um se fecha no seu mundinho. Então é mais ou menos assim, a gente quer estar junto com aquelas pessoas quando não está com elas. Mas quando está com elas, vai falar com as outras pessoas que não estão com a gente, no WhatsApp. Então, a gente vive num mundo muito individualizado, em que o contato com as pessoas é colocado em segundo plano. Então, essa situação de isolamento também vai fazer muita gente refletir sobre a necessidade de curtir as outras pessoas quando estiver com elas, e não curtir apenas quando está nas redes sociais. Isso. Na verdade, eu fiz outra reflexão sobre isso. Ontem eu fui no supermercado, logo após o anúncio, né, do alerta de emergência, do estado de emergência aqui na Eslováquia, e eu prestei atenção que o supermercado próximo à minha casa é o Tesco, que é um supermercado britânico, uma rede britânica, e ele é um supermercado do bairro, e ele geralmente não é tão lotado, porque ele é pequeno. Os supermercados maiores ficam um pouco mais distantes aqui do meu bairro.
E ontem ele estava com uma fila enorme, né? E eu vi aquelas pessoas com aqueles carrinhos lotados de coisas, e eu pensei, quantas vezes esses políticos, essas pessoas aqui, não julgaram, por exemplo, aquelas pessoas que entraram aqui durante a crise migratória, não é? Fugindo da guerra, se sentiram incomodados. Eu entendo a questão da diferença cultural, há esse impasse, não é uma questão simples de se falar, não é? Mas eu também reflito a isso, né? Que assim, que a gente muitas vezes julga o outro, mas quando a gente está na pele do outro, a gente entende certas atitudes, né? Você vê os carrinhos das pessoas um pouco desesperado, até um pouco, eu acho um pânico, assim, algumas pouco desnecessário, pegando muito papel higiênico, várias massas e coisas que são desnecessárias. Aí você para e pensa, então aquele pai que atravessou aquela cerca, às vezes ilegal, ou que fugiu daquela guerra e muitas vezes é menosprezado ou colocado em campos, verdadeiros campos de concentração de pessoas aqui que não tem lá medidas tão humanísticas, né? Você acaba entrando na pele deles também indiretamente, né? Mesmo que de uma maneira mais simples, porém você acaba entrando nisso. Porém, eu acredito que também, você falou do renascimento, né, da questão da peste negra e tal, eu acredito que isso vai trazer uma coisa muito boa, por exemplo, a questão da vacina já fala-se em ficar pronta em 2021, coisas que antigamente vacinas falavam assim que anos, décadas para poder ficar pronta, então mostra esse avanço, né, o investimento dos governos, porque é uma ameaça, a ameaça não é o vírus em si, é o fato de ser desconhecido. Talvez ano que vem ele não seja nada, ele seja simples, como os outros estão hoje em dia, né? Sob controle. No entanto, o desconhecido ele assusta muito, né? Assusta tanto que tem realmente mudado toda a dinâmica do país, dos países, na verdade, né? Da União Europeia em si. Não só aqui, como eu acho que todo canto do mundo. E no Brasil, Galeu, isso que você colocou de mudança, o Brasil, a gente precisa elogiar a atuação do ministro da Saúde do Brasil. O Mandetta ele tem se empenhado para unir os estados em torno desse problema, ao contrário do Bolsonaro, que ele fez a seguinte declaração há 2 dias, né? Muito do que tem ali é muito mais fantasia, a questão do coronavírus. Não é tudo isso que a mídia propaga. Só que, por ironia do destino, aí, numa live de ontem, ele aparece com máscara. Ele aparece com máscara aqui na capa da Folha de São Paulo, né? Então, não é nada disso, ele está aqui com máscara. Irônico, e ficou engraçado essa relação. Eu acho que a Folha de São Paulo colocou a frase exatamente ao lado dele com a máscara para passar essa ideia. Porque é o seguinte, o Brasil já está tendo contágio 100% local. Quer dizer, os contágios que está falando de pessoa para pessoa. Já está gerando uma preocupação. Houve um vazamento também do médico do Hospital das Clínicas, já tem, que falou que em 2 meses a situação vai ficar realmente de epidemia no Brasil. Você constatado muitos casos, não vai ter esse controle. É algo praticamente inevitável, o avanço do coronavírus no Brasil, né? E, de certa forma, isso é dramático. Isso leva a todos realmente a uma certa preocupação. Mas mostra também que quando chegou no Planalto, a gente percebe aqui na imagem aqui do ministro, do Mandetta com o Bolsonaro, a gente percebe que a coisa realmente não é brincadeira como o Bolsonaro colocou, não é? Não. É porque eu faço uma crítica até a mim mesmo. Hoje pela manhã, eu conversando com os meus pais, eu falava assim, não, mas só mata idosos. Olha, quem é jovem, não é, mas idoso não é gente, não. Depois eu parei para me criticar. Eu digo, o que eu estou falando? Então, assim, é muita coisa, né? Fala-se a questão da estrutura, você colocou, muito bem colocada aí a questão do governo. O que eu vejo é que há muito expert em saúde que não são experts de verdade, que estão falando simplesmente besteira, não é? Infelizmente, temos hoje uma conjuntura de poder que eu diria que com todo respeito ao voto das pessoas, né, que elegeu, a democracia também é isso, mas é um pouco retrógrado o pensamento na questão da saúde,
na questão de políticas públicas efetivas. É muito discurso e pouca política pública efetiva. Então, veja, um caso como esse, né, de uma pandemia dessa, alastra sobre o nosso país, que já tem tantas outras agruras, né? As pessoas falam assim, temos a dengue, enfim, temos a pobreza em si, né, que também é um problema social. Temos a questão do gap social cultural que existe, isto é, tem pessoas que eu já fiz estágio no Brasil, eu aprendi muito. Tem pessoas que, se você falar, você tem que tomar o remédio 3 vezes ao dia. Tem pessoas que você não sabe o que é 3 vezes ao dia. Então, assim, o que eu penso é como que o governo vai mostrar de maneira clara como se prevenir para tudo isso. Porque é muito fácil falar para médico, para enfermeiro, para quem tem um nível cultural alto, mas como colocar isso para toda a população, né? Então, quando a gente vê... Porque uma coisa é você acalmar a população, não é? Você falar, olha, realmente há o que está acontecendo, porém podemos nos prevenir lavando as mãos durante 20 segundos, depois passando álcool em gel, evitar tocar a zona T, né? Olho, nariz e boca, evitar o contato físico, né? Que a nossa cultura é uma cultura muito calorosa, abraça muito, então evitar eventos e tal. Uma coisa é você falar isso acalmando a população. Outra coisa é você subestimar o poder de um problema, não é? Então, o que eu vejo muitas vezes quando eu leio, né, jornais, declarações sobre o governo, sobre quem quer que seja, pessoas que têm influência no nosso país, eu vejo que elas muitas vezes subestimam o poder dos problemas. Ou talvez não seja uma subestimação, né? Às vezes as pessoas vivem numa bolha de privilégios e esquecem os outros, né? Também tem isso. É verdade. Bruno? Hoje, além do pessoal ficar isolado aí, quais são, e da questão das quarentenas, né? Sim. O que é que o governo eslovaco está fazendo para proteger os cidadãos e quantos casos aí já foram confirmados? Se você tem notícia a respeito disso. Tenho sim. Então, ontem nós tínhamos 16 casos, hoje temos 21. O governo eslovaco, como a Eslováquia, não é só explicando, porque a Eslováquia é um país relativamente desconhecido pelos brasileiros, então eu vou só fazer um rápido panorama. A Eslováquia é um país de 5,4 milhões de habitantes, que fica no centro-leste europeu, fica no coração da Europa, no meio da Europa. Então, aqui faz fronteira com a Áustria, com a Polônia, com a Hungria, com a Ucrânia. E esse pequeno país, ele segue todas as regras da União Europeia. Então, assim, o que a União Europeia tem sugerido e o governo em si tem feito no momento, né, fechado as fronteiras, fechados os 3 aeroportos internacionais, no caso daqui, evitado o fluxo de turistas, ou seja, só entra aqui quem tem residência temporária ou permanente. O que isso significa? Por exemplo, no meu caso, eu estou terminando o curso de medicina aqui na Eslováquia, então eu tenho o direito de permanecer porque eu sou residente do país, né? Além de estar num curso que também pode ajudá-los. Outras medidas cautelares também que tem tomado são alertas, né? Nós, estudantes de medicina, fomos alertados já que poderemos ser recrutados voluntariamente para ajudar, porque já fala-se em uma crise de staff nos hospitais aqui, não é? Porque qual é o problema, né? Soa poucos casos. Porém, lembra que eu falei que há pessoas que não manifestam sintomas e há pessoas que têm sintomas muito leves, só que essas pessoas, elas moram com outras pessoas, geralmente, que são idosas, porque a população aqui é idosa, e acaba tendo uma transmissão muito grande. Então, o que o governo tem tentado conter com essas quarentenas vai haver a transmissão exponencial, para tentar conter ainda mais essa transmissão, não é? Essa quarentena não significa que nós tenhamos que ficar, né, só para esclarecer para a população, não é que a gente tenha que ficar preso dentro de casa, não é? Eu posso sair, eu posso ir no mercado, eu posso ir na farmácia, porém tem um detalhe. Se você for um cidadão eslovaco ou com residência na Eslováquia, que chegou de algum país, ou de qualquer país, na verdade, hoje qualquer país, e entrou aqui, você é obrigado a ficar 14 dias de quarentena. Isso dentro de casa mesmo, com risco de multa. Inclusive, eu vou até mostrar aqui a vocês que hoje eu recebi, olha, um alerta, não sei se dá para ver, do próprio governo eslovaco, eles mandando, não sei se dá para ver direito, talvez não. Mas, enfim, a multa para essas pessoas, né, caso elas desrespeitem essa quarentena, essas pessoas que têm que ficar mesmo dentro de casa, é de 1.659 euros. Então, assim,
Então, assim, Nada, viu? é alto, né? Considerando que o euro está o quê? 5,67, alguma coisa assim, o comercial, né? Então, assim, é uma multa relativamente alta. Mas eu, que estou aqui dentro do país, que não viajei recente e tal, antes de ser decretado isso, então não tenho nenhum problema em sair. Então, as medidas que o governo tem tomado é essa: faculdades fechadas, escolas, shoppings, bares, restaurantes. Eu acredito que só vai ficar funcionando só a parte de delivery dos restaurantes para deixar, enfim, só essa parte mesmo econômica funcionando. E muito interessante, alguns governos, né, o governo britânico, se eu não estiver enganado, se não for sensacionalismo, porque eu li só uma manchete, então não sei se é verdade, mas fala-se que algumas redes de supermercados britânicas já restringem o número de alimentos que uma pessoa pode comprar cada vez que ela vai no mercado, para evitar essa quebra de estoque, né, para sobrar para os outros. Porque você tem prateleiras vazias aqui, sim, viu? É uma situação que realmente as pessoas estão em pânico. E boa parte não tem a noção de divisão, né? Tipo, vamos comprar um pouco para nós e também deixar para os outros. As pessoas, alguns estão um pouco, vamos dizer assim, reagindo de maneira muito exacerbada. Assustado, né? Isso, muito, muito Olha, assustado. olha só, eu queria também compartilhar aqui outra matéria que saiu aqui no Jornal O Dia. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Primeiro exame de Bolsonaro teria testado positivo para coronavírus. Então, estava usando aquela máscara, fizeram o primeiro teste, segundo aqui a informação do jornal O Dia, na coluna Esplanada, viu, Bruno? Então, parece mesmo que o Já presidente... repercutiu até no blog. né? Parece mesmo que o presidente está com coronavírus Está também, muito né? na cara que esse teste deu positivo. Uhum. O governo mudou o tom do discurso, a agenda cancelada aqui em Mossoró em cima da hora. Não sei se Galileu estava sabendo, Bolsonaro vinha a Mossoró Sim, eu soube. ontem. Eu acompanho o Mossoró hoje e outros blogs da cidade, também o seu, e eu sempre vejo as notícias aí da cidade através de vocês. Interessante aí também, viu, que por conta disso, Bruno, não só... agora eu sei o acesso que eu tenho aí na Eslováquia. Quando eu monitoro, eu vejo que eu tenho muitos acessos na Europa. É o povo daqui que mora na Europa, né? Isso é a maneira que a gente tem de manter-se informado, isso, porque a gente está fora, mas é a nossa terra, não é? Então, a gente não deve esquecer dela, desejar sempre o bem e tudo, isso isso é fato. E eu queria mostrar também aqui... É mais na Itália. Irmã? É mais na Itália. O país aí da Europa que eu tenho mais acesso é na Itália. Sim, a Itália, com certeza. Aqui eu conheço uma moçoroense que está morando na Itália, ela já mora há vários anos, ela morava próximo à minha casa e já faz, acho que muitos anos mesmo. Não era aquela que deu a outra entrevista, era outra senhora. Uhum. Olha só, eu queria mostrar também, na capa da Folha de hoje, um material que Bolsonaro ele sugeriu que os protestos no dia 15 fossem cancelados, viu, Bruno? E vai ser cancelado, foi cancelado, inclusive. Isso mostra que Bolsonaro tinha uma certa ligação, isso reforça que a ligação que ele tinha com os protestos do dia 15. E também, Rodrigo Maia dando uma cutucada no Paulo Guedes, dizendo que ele não mostrou nenhum plano de ação contra a crise. Não é só relacionado ao coronavírus, mas contra a crise econômica mesmo no Brasil, que ele já está prevendo que o PIB desse ano vai ser inferior a 1%, ou seja, vai ser menor do que o PIB de 1,1% do ano passado. O impacto econômico é gigante. Eu demorei um pouco para associar. Eu fiquei assim, acho que está virando desdobro para especulação. Só que como gerou um certo pânico, está afetando companhias aéreas, está afetando o turismo, está afetando a realização de eventos esportivos. Então está tendo um efeito dominó que está afetando toda a economia. E tende a crescer, né, Bruno? A gente está vendo aí, né, Galileu? A tendência agora é que como é uma epidemia, é uma situação que realmente... É uma pandemia já. Uma pandemia, exatamente. Então, quer dizer, não tem como segurar isso, né? Mesmo com as ações... Olha, eu estou sem aula. Pra você ter uma ideia,
A faculdade ela tinha restringido, suspendido as nossas aulas até o dia 21 de março, né? E o que aconteceu? O governo manda agora uma outra quarentena ordenada pelo Estado mesmo, então mais 14 dias para frente, ou seja, o mês de março eu não tive aula, não vou ter aula, né, na verdade. E assim, não sabemos como vai ser daqui para frente. A República Tcheca, que é aqui também nossa vizinha, né? O que aconteceu? Lá as aulas estão restritas até o meio de maio, ou perdão, meio de abril, desculpa. E é tudo muito incerto ainda. É uma situação muito caótica, porque assim, por mais que sejamos da área da saúde, nós estudantes, eles também não podem arriscar a nossa vida, de certo modo. Porque, assim, não é o fato de ser jovem e tudo, existe todo um fator, não é? A gente nunca sabe quem tem alguma coisa que pode complicar. Então, a situação, ela está um pouco fora de controle. Ela está tentando ser controlada, mas ela está um pouco fora de controle. E aí mistura-se com o pânico das pessoas e aí isso ainda piora ainda mais. Porque assim, eu até entendo. É, a gente quem é da área da saúde tem aquela mentalidade mais, vamos dizer assim, branda de tentar entender o processo, como se proteger. Mas nem todo mundo é assim e nem toda linguagem é clara, né? Então é muito complicado. É muito complicado. O pânico das pessoas é uma coisa que precisa ser acalmada. E eu acho que é isso que eu também queria aproveitar e trazer aí, que eu espero que o governo, né, ele tenha políticas públicas claras, demandas claras, que ele faça com que qualquer pessoa entenda, entendeu? Desde uma pessoa que mora lá nos rincões até uma pessoa que seja super letrada, porque a saúde, né, e as políticas públicas, elas devem ser claras, elas devem serem, enfim, esclarecidas de uma maneira que para poder conter tudo isso, né? Porque, por exemplo, eu vou citar aqui um exemplo, vou ser mais claro. Eu estou gripado, vamos supor, né, que eu esteja gripado e eu sou uma pessoa que eu não tenho esclarecimento. Eu ligo a minha televisão, escuto falar do coronavírus direto e aquele pânico, né? Aquela chama, né? Que muitas vezes o jornalismo às vezes tem. Porque qual vai ser a minha primeira reação? Querer ir para o hospital. Chegando lá, dependendo de como seja a minha personalidade, eu já vou reagir. Será que eu estou com corona? Ali já causa pânico nos outros, já causa pânico em você e você já pode transmitir para os outros também uma gripe. Então, qual é assim, uma sugestão que eu achei super interessante aqui? Eles criaram linhas telefônicas que você liga, você fala o que você tem e você vai sendo tratado em casa mesmo. Porque muitas pessoas podem ficar em casa e deixam os hospitais para aqueles que estão realmente doentes, que são mais idosos, que têm essa questão, não é, das comorbidades e tudo isso. É o que a gente chama de contrabalanço, né, de offset. Então, assim, por exemplo, se eu tenho um resfriado e eu tô com medo, tô suspeito, eu ligo, ali eu vou fazendo o tratamento em casa, vou melhorando e pronto, fico dentro da minha casa, restrito, me alimentando bem e ok. O hospital fica só para quem realmente precisa. Então, tem que ter esse contrabalanço, né? Essas medidas que são simples, porém elas podem desafogar muito o sistema. É verdade, esse é um problema também, né? A questão de isso é um problema, Galileu, por conta que o Ministério da Saúde, inclusive, quer aumentar o número de leitos, contratar mais médicos para ver se dá conta do problema, já prevendo uma situação mais caótica lá na frente. Inclusive, aí eu quero puxar uma coisa com a outra também do governo brasileiro, que por conta dessa questão do Bolsonaro aí, do teste de Bolsonaro ter dado positivo, o Sim. presidente dos Estados Unidos também está preocupado, porque ele teve um contato com o Van Garten, viu, Bruno? E saiu no jornal Globo de hoje. Trump está muito preocupado após contato com Van Garten e Bolsonaro, diz fonte, uma fonte da CNN. Então, ninguém está imune, né, Bruno? Ninguém está imune. Ninguém está imune. E outra coisa, o coronavírus ele é muito mais incidente em pessoas com maior poder aquisitivo. Porque são elas que viajam, sim, elas que se contaminam e trazem para o país. Você vai demorar um pouco ainda para chegar nas camadas populares, que não viajam para o exterior. Então, ele vai começar do topo da pirâmide e vai descendo para baixo, da pirâmide social. É por isso que o presidente
E a autoridade máxima do país é uma vítima do coronavírus. É verdade. Vamos fazer aqui a última rodada aqui para a gente encerrar o programa. Eu queria, Galileu, que você desse as orientações básicas para as pessoas, principalmente aqui em Mossoró, que basicamente nossa audiência Claro. de Moscou, os cuidados que as pessoas devem ter, né? Como é que é o sintoma do coronavírus? Aí, quais são as precauções? Essas questões médicas que precisam ser tomadas. Vamos começar pela prevenção, que eu acredito que seja o mais importante. Primeiramente, evitem lugares lotados, lavem as mãos, lavem muito as mãos. Lavar as mãos é muito mais importante do que usar uma máscara. Deixem as máscaras para os profissionais de saúde e para aqueles que já estão doentes. Se você comprar uma máscara estando saudável, você vai simplesmente só ficar suado no rosto, só isso. Evitem tocar. Então, vamos lá, lavar as mãos, né? Lava as mãos durante 20 segundos, pelo menos. Depois, passa um desinfetante ou um álcool em gel. Saiu de casa, álcool em gel direto na bolsa. Ter o cuidado, evitar abraçar, evitar apertar na mão. Eu sei que a nossa cultura é calorosa, mas estamos num estado que a educação é o sorriso. Então, cumprimentar com um sorriso. Evitar lugares muito movimentados. Caso você tenha viajado para países que têm uma alta incidência e você está com sintomas parecidos com o da gripe, então você não vai ao hospital logo, nem faz alarde. Você conversa com algum profissional de saúde, tenta fazer o teste e aí sim você vê de onde você vai, enfim, como você vai tratar, que geralmente se a pessoa é jovem é muito simples, né? Fluidos e tudo, igual como se trata uma gripe, um resfriado, né? Para isso não. Mas a principal mesmo, principal de tudo, é lavar as mãos. Muito simples. Lavar as mãos sempre. Evitar lugares lotados. O sintoma é de uma gripe mesmo, né, Galileu? De uma gripe, um resfriado, e tem gente que nem tem sintoma. Né? Uhum. Eu tenho essa, que nem tem sintoma. Então, é ter esse cuidado. E viajou para um lugar de risco, se por um acaso você não sentir nada, mesmo assim, fique 14 dias em casa. Evite sair, não vou dizer ficar em casa direto, mas se você for à Itália, à Coreia, enfim, nossa cidade hoje é uma cidade que tem um fluxo muito grande de estrangeiros, né? Com a fruticultura, toda aquela coisa. Mas se você for para essas áreas, se você teve contato com essas pessoas, mas você não está sentindo nada, por precaução, fique 14 dias em casa, não é? Vamos usar a regra daqui, você fica em casa, descansa, lava sempre as mãos, evita contato, muito contato. Fala-se na transmissão através da gotícula de saliva, não é? Ainda não é uma certeza. Tudo isso é muito... Eles falam como se tivesse uma certeza, só que voltam atrás ao mesmo tempo. Então, para ter o cuidado. Então, o cuidado é esse. O pânico não é necessário, entendeu? Por enquanto. É a questão da temperatura, né? Fala-se que em climas mais quentes ele não se propaga tanto. Então, vamos ver. Ainda é tudo muito claro. Mas a chave principal é lavar as mãos. Lavar as mãos 20 segundos, depois álcool em gel. Então, Bruno, vamos encerrar por hoje? Vamos encerrando. William, a gente não pode deixar de anunciar que a agência Moscou está lançando amanhã a série de entrevistas com os pré-candidatos a prefeito de Mossoró. O nome da série é Cotados ao Palácio. Então, a gente vai receber amanhã o Gutenberg Dias, que é pré-candidato a prefeito de Mossoró pelo PCdoB. William, você que subiu, o vídeo está programado para que horas? O vídeo vai entrar no ar e os nossos inscritos vão receber a notificação às 13 horas de amanhã. Então, não deixe de se inscrever no nosso canal. Se gosta do que está sendo dito, pode botar dedinho para cima. Se não gosta, dedinho para baixo. Comente, compartilhe no Zap e contribua para que a gente possa crescer e fazer jornalismo pela democracia. Isso, então, agradecer a todos. Agradecer a todos pela audiência, tanto no YouTube como no Spotify. A Galileu, pela participação no programa, contribuiu bastante, enriqueceu o debate, trouxe a impressão de uma pessoa de Mossoró que mora na Europa, onde está o centro do problema atualmente do coronavírus. Agradecer, desejar a todos um bom final de semana e amanhã confira a nossa primeira entrevista com
o pré-candidato a prefeito de Mossoró, Gutenberg Dias. É isso aí. Obrigado, Galileu, pela participação no programa. Gente, se inscrevam no canal para receber a notificação deste e dos demais programas da Agência Moscou. Obrigado a todos. Obrigado, William. Obrigado, Bruno, pelo convite. E um abraço para todos em Mossoró. Até mais, gente. Até amanhã. Valeu.